Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado. Vamos fazer a nossa recapitulação e fechar a sexta semana desse trimestre com um estudo adicional que nada mais é do que o complemento de tudo aquilo que estudamos durante a semana. Se você chegou aqui, quem sabe, e ainda não é inscrito, aproveita a ocasião e já se inscreve para que você, de hoje em diante, não perca mais nenhum estudo da Palavra de Deus. Nessa ocasião nós vamos orar para logo em seguida recapitularmos de forma resumida aquilo que estudamos na semana. Oremos então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo venha nos fazer lembrar de tudo aquilo que apreciamos durante a semana, de tudo aquilo que fomos abençoados e iluminados por meio do Teu Espírito. E que dessa forma, Ele também continue a nos ensinar, a nos exortar, a nos colocar no caminho correto que conduz até Ti. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema dessa semana começou com o tema ali de sábado, a travessia do Mar Vermelho. Nós vimos na semana passada as pragas, né? Também a questão do derramamento da última praga, da 10ª praga, que foi exatamente a morte dos primogênitos. E essa semana a gente vai ver, né, os passos seguintes, o que aconteceu após o derramamento da 10ª praga. Eu quero convidar você a ler novamente aqui o verso para memorizar. Ele se encontra ali no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 e 14, que diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Esse verso ele descreve muito bem qual foi a experiência, qual foi a sensação que o povo escolhido de Deus experienciou ao sair do Egito. Quem sabe nunca passou pela cabeça deles as cenas que foram descritas no estudo da semana, que foi exatamente a perseguição, o Mar Vermelho, as dificuldades, tudo aquilo que aconteceu. Quem sabe eles pensaram, pronto, agora nós somos livres, vamos agora viver os melhores dias da nossa vida. E às vezes a gente cai nessa ideia de que nesse mundo haverão os melhores dias da nossa vida. Enquanto nós estivermos imersos nessa realidade contaminada pelo pecado, não teremos de forma constante, né, os melhores dias da nossa vida. Nós até podemos ter momentos bons na vida, mas a gente percebe com a nossa própria experiência que esses momentos, eles passam com muita velocidade. É como diz aquele ditado, aquilo que é bom dura pouco. E partindo para o tema de domingo, o tema foi Vão e adorem o Senhor. Na mesma madrugada, quando aconteceu ali, por volta da meia-noite, a morte dos primogênitos, das pessoas que não se cobriram com o sangue do Cordeiro, que não estavam protegidos pelo sangue do Cordeiro da Páscoa, o faraó ele chama a Moisés e Arão e dá ordem para que eles vá embora. Dessa vez sem nenhuma condição, sem nenhuma pegadinha, sem nada. Curta, direta e grossa. Peguem tudo o que pertence a vocês e vão embora. Deixem-nos a nós. Essa opinião não foi apenas expressada pelo faraó, mas por todo o povo egípcio. O povo egípcio tinha a convicção de que se os hebreus continuassem mais algum tempo, isso poderia custar a própria vida dos egípcios. Não foi à toa que os próprios egípcios bancaram e financiaram a saída dos hebreus. Partindo para o tema de segunda-feira, nós tivemos aqui a consagração dos primogênitos. A primeira coisa que os hebreus fazem, os judeus fazem após sair do Egito, é celebrarem ali um período de uma semana, um rito, né? Uma consagração, uma festa ao Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas quando a gente leu a narrativa bíblica falando sobre a saída dos hebreus, ali foi descrito que eles saíram com os pães sem fermento dentro das amassadeiras, cobertos com as próprias roupas. Esses pães era exatamente o alimento que eles iriam comer e se alimentar durante aquele período de uma semana. Davi, por que eles precisavam fazer isso? Porque eles estavam prestes a tomar posse da promessa de Deus. E para que eles estivessem aptos
a tomar posse da promessa de Deus, eles precisariam ser consagrados ao Senhor. E essa consagração se deu por ocasião desses rituais, que duraram ali durante uma semana, em que eles não poderiam ter nenhum tipo de consumo de fermento. Partindo para o tema de terça-feira, nós vimos ali o tema atravessando o Mar Vermelho. E aí, enquanto o povo era conduzido por Deus ali por meio da nuvem e da coluna de fogo, o povo chegou a um ponto que, quem sabe, não haveria para onde ir. Eles estavam indo no encalço da posição geográfica dos filisteus. Mas aí Deus mudou a rota e fez com que eles fossem em direção ao Mar Vermelho. O faraó, tomando conhecimento sobre essa situação, chegou à conclusão de que os hebreus não tinham para onde ir, de que possivelmente eles estavam perdidos. E ali ele demonstrou a sua real face. A sua máscara caiu. E aquele coração endurecido e relutante demonstrou em ações o que de fato estava cheio o seu coração, de maldade, perversidade e rebelião. E ali ele reúne todo o seu exército, todos os seus cavaleiros, todos os seus generais, e partem para recapturar os seus escravos, que eram os hebreus. Quando o povo toma conhecimento, quando avista o exército faraó, entra-se ali em, vamos dizer assim, uma situação delicada. O povo começa a murmurar, o povo começa a reclamar, o povo, de certo modo, critica a liderança de Moisés, acusando ele de ter conduzido eles para a morte iminente. Dizendo, olha, será que era porque não tinha sepultura suficiente no Egito que você nos conduziu até cá? Para que a gente morresse aqui no deserto? E ali, Moisés pronuncia as palavras de encorajamento, dizendo, confiem, fiquem firmes, permaneçam. O Senhor vai agir, o Senhor vai resolver. Foi Ele que nos conduziu até aqui, Ele vai resolver a situação. E o povo, embora tivesse visto os vários sinais e prodígios de Deus ali no Egito, por meio das 10 pragas, por meio da coluna de fogo à noite, por meio da nuvem que guiava durante o dia, mesmo assim o povo ainda estava, de certo modo, relutante com relação à fé em Deus. Eles ainda não estavam entregues por completo a Deus. Partindo para o tema de quarta-feira, nós vimos ali o tema avançando pela fé. E foi exatamente o que Deus ordenou a Moisés, de que dessem a ordem para o povo, de que avançasse, de que deveriam seguir em frente. No estudo de quarta-feira nós vimos 4 verdades essenciais que eu e você devemos tomar como base para momentos conflituosos, momentos de crise. O primeiro foi a questão de não ter medo. Nós vimos ali que o medo ele serve como um paralisante. Muitas vezes deixa a gente estagnado na situação em que a gente se encontra. O medo, dentro do contexto espiritual, nunca agregou e nunca foi visto com bons olhos. O segundo conselho foi: fiquem firmes, de que, embora as coisas sejam ruins, nós devemos manter a nossa convicção, a nossa fé em Deus. O terceiro foi: vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Muitas vezes os nossos olhos carnais não conseguem enxergar o que Deus tem feito, tem providenciado e tem, de certo modo, resolvido com relação à minha e à sua salvação. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos lá no céu, que os nossos olhos forem abertos completamente, nós vamos ver o quanto Deus lutou por cada um de nós, o quanto Deus fez, mesmo nós, neste momento, não conseguindo enxergar. E é por isso que nós somos convidados a ver, a enxergar, a depositar fé. E a fé é exatamente isso, é crer no invisível, é crer naquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar. E o quarto conselho foi: o Senhor lutará por vocês. Esse é uma promessa que deve nos acompanhar até os dias de hoje. De que, embora a circunstância, o problema e, quem sabe, a desilusão de dias melhores, a gente tem que nutrir esse pensamento, essa fé, essa certeza de que o Senhor, Ele irá à peleja, Ele irá lutar, Ele irá para a guerra para nos proteger, para nos salvar, para nos alcançar. Partindo para o tema de quinta-feira, nós vimos ali o cântico de Moisés e Miriam, que foi exatamente a celebração, o louvor, a gratidão expressada por meio de um cântico, após eles testemunharem o poder de Deus, derrotando o exército mais poderoso da terra. Interessante que dentro desse cântico,
ele está repleto de algumas verdades importantíssimas para a nossa vida espiritual. Ali é descrito o que o Senhor tem feito pelo seu povo. Ali é descrito o que o Senhor está fazendo. E ali é descrito o que o Senhor fará. É tão interessante que esse mesmo canto, ele será mais uma vez entoado. Não agora por nós, mas quando Jesus voltar. Quando a vitória for de fato completa sobre o pecado, sobre o mal, sobre Satanás. E chegando agora no tema de sexta-feira, o estudo adicional. Eu separei aqui 2 textos que serão um complemento para o nosso estudo semanal. E o primeiro texto diz assim: Deus estava com os israelitas, apesar da pouca fé que tinham. Ele desejava ensiná-los e guiá-los em como pensar, agir como seu povo escolhido. Deus os guiou pacientemente e os direcionou para um local em que encontrariam menos desafios. Ellen White explicou: os israelitas tinham pouco conhecimento de Deus e sua fé nele ainda era bem pequena, e teriam ficado aterrorizados e desanimados. Não tinham armas nem o costume de guerrear e estavam deprimidos por causa do longo período de cativeiro, além da responsabilidade que tinham com as mulheres e os filhos, ovelhas e gado. Ao guiá-los pelo caminho do Mar Vermelho, o Senhor se revelou como um Deus de compaixão e de juízo. Com base nesse primeiro texto que nós lemos, nós conseguimos refletir em um aspecto que muitas vezes a gente não para pensar com relação ao povo de Israel. Porque normalmente os nossos olhos, eles se fixam na relutância do povo, na falta de fé do povo, no trabalho que o povo deu para Deus. Mas partindo para olhar por essa ótica, a gente percebe de forma mais misericordiosa com esse povo de que eles estavam reagindo de uma maneira muito natural. Imagina só você passar 400 anos em uma realidade de vida terrível, que era a situação da escravidão. Durante esse período, o povo perdeu o seu conhecimento de Deus. O povo deixou de conhecer Deus, o povo não sabia quem era Deus. E agora, de uma hora para outra, o povo estava sendo convidado a depositar a sua esperança, a sua fé nesse Deus. Davi, mas Deus deu várias provas, sim. Mesmo Deus apresentando várias provas, aquilo ainda era muito recente. E a forma como Deus reagiu mesmo na ausência de fé do povo, mesmo o povo murmurando, reclamando e criticando, demonstra a misericórdia, a compaixão que Deus teve com esse povo. E não somente com esse povo, mas Deus também tem comigo para com você. Muitas vezes, em momentos de crise, nós nos comportamos da mesma forma. E mesmo assim, Deus age de forma poderosa para nos livrar, para nos salvar, para nos alcançar. A mesma maneira de agir e proceder de Deus no passado é a mesma dos dias de hoje. E isso fala muito com relação ao caráter do nosso Deus, com relação aos atributos perfeitos do nosso Deus. A paciência de Deus, de fato, é algo admirável e que, de fato, deve trazer a nós o senso e também de paciência para com os nossos semelhantes, de compaixão para com eles também. Porque esse é o nosso Deus, que é perfeito e que, quem sabe, é o alvo da descrença das pessoas. Consegue manter a paciência, a misericórdia, a compaixão, porque eu e você não poderíamos agir de tal forma. O segundo texto do estudo complementar diz assim: abordando o Cântico de Moisés, o comentário bíblico Andrews diz: a certeza desse ato divino redentor na história nos garante que nada temos a temer quanto ao futuro. A última estrofe se concentra nos inimigos futuros que seriam enfrentados na conquista de Canaã. Por causa do braço grandioso de Deus, eles emudeceriam como pedra. Quando nos deparamos com certas impossibilidades, quando nos sentimos encurralados e não sabemos para onde ir, podemos encontrar segurança no Cântico de Moisés, pois ele celebra um grande acontecimento na história do povo de Deus. Se quem sabe estamos passando pelos piores momentos da nossa vida, esse é um bom contexto bíblico que vale a nossa reflexão e o nosso tempo de análise, de pensamento. Pois esse cântico, ele não apenas traz à tona as experiências que estamos passando, mas também a esperança no porvir de dias melhores.
E esse precedente apresentado pelo estudo dessa semana, dos feitos extraordinários de Deus, serve como base para que eu e você continuemos acreditando, continuemos depositando todas as nossas fichas nesse Deus, vamos dizer assim, inigualável. Pois esse Deus, ele não apenas agiu com braço forte e estendido para com seu povo no passado, mas ele também continua a agir com braço forte e estendido para mim e para você. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, encerrando a 6ª semana para a honra e glória de Deus. Amanhã nós ainda teremos mais um estudo. Se você gosta de estudar a Bíblia, deixe o seu gostei, verifique se você é inscrito. Se você não for, não custa nada se inscrever. Afinal de contas, o que eu vou fazer no máximo é te enviar um vídeo para você ter um momento com Deus. E eu creio que isso não vai te causar nenhum mal. Então, eu te vejo aqui no próximo estudo. Não falta. Até a próxima e tchau, tchau.